Finalmente chegou aquela época do ano em que a Netflix entrega filmes relevantes. E para o cinema, o que é o mais importante, né? Como essa nova versão do clássico Frankenstein é a milésima versão, eu sei. Toda década sai uma adaptação da obra da Mary Shelley. Assim como não cansam de refazer direto Robin Hood, Drácula e peças de Shakespeare pro cinema. Mas dessa vez a gente não tem somente um Frankenstein decente pro cinema, mas sim um ótimo filme. É uma lindíssima adaptação do Guillermo del Toro que lutou durante muitos anos para erguer esse filme. Ele recebeu vários nãos de diferentes estúdios até receber a carta branca da Netflix pro diretor fazer o que ele bem entender com o filme. Era o filme dos sonhos do Guillermo del Toro, assim como o Peter Jackson queria fazer por muitos e muitos anos o King Kong dele, e ele acabou fazendo depois de concluir a trilogia O Senhor dos Anéis, e acabou entregando o King Kong definitivo. E eu sei que isso cabe discussão, porque o King Kong clássico de 1933 inspirou muito cinema de lá para cá, assim como diferentes mídias e diferentes gerações. Como também cabe discussão sobre o Guillermo del Toro ter feito ou não o Frankenstein definitivo. Apesar, claro, da existência do clássico dirigido pelo James Whale, estrelado pelo Boris Karloff e também depois A Noiva de Frankenstein, que os dois fizeram juntos. Mas eu acho o filme do Del Toro, muito mais completo e feito numa escala absurda, numa escala épica absurda, o que me impressiona demais. É também um filme violentíssimo e numa intensidade nas emoções que eu achei, assim, soberba. E que não se compara com nenhum outro filme do Frankenstein na história do cinema nestes quesitos. E quando eu falo em escala épica, eu comparo aqui com a escala épica de filmes como O Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, e Duna, do Denis Villeneuve. É certamente o maior filme da carreira do Del Toro. E isso, para mim, é indiscutível. O que cabe discussão aqui é se esse é o melhor filme do Guillermo del Toro. E eu só não acho que esse aqui é o meu Frankenstein favorito, porque existe o Jovem Frankenstein do Mel Brooks, que é comédia, mas, na minha opinião, acaba sendo mais criativo por se distanciar o máximo possível, mais respeitando a obra da Mary Shelley. E eu gosto muito quando o diretor justifica esse afastamento, para priorizar cada vez mais a linguagem cinematográfica numa adaptação. E quando o diretor quase que copia, fielmente, um livro, eu acabo não gostando muito na maioria das vezes. É claro que existem exceções, mas não é o meu tipo favorito de adaptação, porque eu acho que a gente tá falando aqui de cinema e é preciso valorizar a linguagem cinematográfica. O Del Toro pode amar as páginas do livro e os filmes de Frankenstein que marcaram a história do cinema, mas ele também foge bastante do texto quando quer e quando sente que precisa, para não deixar o seu filme com cheiro de velho, com cheiro de mofo, um filme que nasce velho, sabe? E pelo contrário, o filme do Del Toro é um épico de 2025 e tem cara disso. Então eu acho que mesmo fazendo essa adaptação, a assinatura do Guillermo del Toro tá por todos os cantos da tela, numa riqueza de luzes e cores impressionante, e o bom uso da escuridão das trevas quando o filme pede. Em outras palavras, num mundo justo, os Oscars de design de produção, figurino e fotografia seriam de Frankenstein e não teria para ninguém. Mas a trilha do Alexandre Desplat também é incrível. Eu gostei da atuação do Oscar Isaac, mas eu também achei que ele passou um pouco do ponto em alguns momentos. É um personagem complexo que vai perdendo a razão cada vez mais ao longo da história, mas é um trabalho e uma entrega de um Victor Frankenstein bem decente
E talvez seja o melhor papel e o melhor desempenho do Oscar Isaac dentro da cultura pop. E eu digo isso quando ele fez, inclusive, Star Wars. Já o Christoph Waltz, eu achei o Christoph Waltz de sempre quando não é dirigido pelo Quentin Tarantino, ou seja, bastante sem graça e ligado no piloto automático. E infelizmente eu achei a Mia Goth completamente desperdiçada, sem a menor chance e o tempo de se entregar às suas bizarrices, que é o que fazem dela a grande atriz que a gente já viu naquela trilogia do Ty West, né? E por mais que ela flerte aqui com algumas esquisitices, né, a fixação dela, pelo lado sombrio, por insetos, eu acho que isso nunca é trabalhado à altura do talento da atriz. Mas a grande atuação do filme é do Jacob Elord como a criatura. E é muito difícil dizer isso pra mim, mas ele deixa o Robert De Niro no chinelo, o Robert De Niro no caso, na interpretação dele da criatura em Frankenstein de Mary Shelley, que é de 1994, a última grande produção inspirada no livro da Mary Shelley. O Elord encontra o tom certo entre a monstruosidade e a humanidade. E para mim é a personificação definitiva da criatura neste século. E eu adorei que o novo Frankenstein é, no fundo, uma história de pai e filho, sobre a gente seguir em frente sem o peso no coração dos pecados e erros dos nossos pais. E sobre como podemos viver bem e seguir em frente, sem olhar para trás quando perdoamos e quando somos perdoados. É verdade que eu achei que o filme tem uma leve queda, no ritmo, quando troca para o seu segundo ato, e eu achei o filme um pouco longo, né? Eu acho que nesse momento, quando troca para o segundo ato, você sente a duração do filme. Como na estrutura, por exemplo, de O Beco dos Pesadelos, que também é do Guillermo del Toro, e ali é como se fossem dois filmes em um. O que não é bem o caso do Frankenstein, porque no primeiro ato você tem o ponto de vista do Victor Frankenstein e no segundo ato você tem o ponto de vista da criatura. Mas logo logo, não demora muito e o filme recupera seu equilíbrio e engrena de vez, com um segundo ato que acaba se revelando até surpreendentemente, por causa desse comentário que eu fiz, até melhor do que o primeiro. Enfim, lá nos anos 90, quando saiu Drácula de Bram Stoker, e quando eu vi Drácula de Bram Stoker, e logo depois o Francis Ford Coppola, que dirigiu Drácula de Bram Stoker, quando ele anunciou que iria produzir Frankenstein de Mary Shelley 2 anos depois para o Kenneth Branagh, que estava em alta para ele dirigir, eu fiquei bem empolgado. Mas a minha decepção acabou sendo gigantesca, porque o Kenneth Branagh foi o mais carnavalesco, exagerado e shakespeariano possível nessa adaptação. Demorou, mas 3 décadas depois eu fiquei feliz, porque agora eu tenho esse Frankenstein, de encher os olhos, feito de uma forma apaixonada pelo seu diretor, e é um filme apaixonante e impressionante, como eu merecia depois de Drácula de Bram Stoker. Então eu fecho Frankenstein com 4 estrelas. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Hollywoodiano, no vídeo de Frankenstein. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Se puder, compartilhe esse vídeo, porque vai me ajudar muito, tá bom? É isso, pessoal. A gente se vê no cinema.